podcast de hoje, gente, a gente já está chegando no final do ano e a gente precisa, obviamente, de um planejamento financeiro, não é verdade? A gente precisa se organizar mentalmente, espiritualmente, principalmente aqui, porque tem Natal, tem Ano Novo, tem presente, tem muitas datas comemorativas e por isso a gente veio com um especialista na área de finanças, Diogo Sardinha, da empresa SK Finanças, falar tudo sobre esse planejamento que vocês vão estar com a gente para aprender e colocar na prática tudo para você se organizar em 2025. Seja bem-vindo, Diogo. Tudo bem? Vamos falar então hoje. Antes da gente começar a falar sobre finanças, conta um pouquinho da tua história, né? De você também tá nesse mercado financeiro, de como você conseguiu aí se destacar nesse ramo, porque eu sei que é um ramo muito abrangente nesse sentido. Então, você focou aí em investimentos, né? Inclusive, tem a tua própria empresa, né? Para dar essa consultoria. Então, explica um pouco para a gente, né? Dessa paixão por dinheiro. Quem não tem, né, gente? Paixão por dinheiro. Seja bem-vindo. Obrigado. Agradeço aqui pela oportunidade. Falar um pouco sobre, enfim, uma das coisas que eu me dediquei na vida, né? E acredito ser uma ferramenta super importante, um assunto super relevante, ainda mais no nosso país, né? Educação financeira, investimento, tudo que envolve dinheiro. É um prazer estar aqui. Obrigada. Contando um pouco sobre a minha história, né? Eu sempre gosto de voltar lá atrás, que foi como eu fui impactado pelo assunto, né? Foi lendo um livro, né? Eu tinha ali meus 17, 18 anos, o livro Pai Rico, Pai Pobre, do Robert Kiyosaki, é um clássico, né? Um best-seller, que basicamente conta a história de dois pais que ele conta lá, né? Um pai rico que ele chama de pai rico, outro pai pobre, e basicamente, para não me alongar muito, um deles, né, teve a consciência ali do quanto o dinheiro compra a liberdade, do quanto ele pode, no futuro, viabilizar, né, liberdade financeira, né? Claro. E o outro tinha uma boa renda, porém ele não teve essa consciência e aí meio que teve que trabalhar até... não pôde escolher parar de trabalhar ou algo desse tipo, né? Então... tem tudo a ver com dinheiro. Sim. Enfim, e aí lendo esse livro, né, eu resolvi embarcar aí numa trajetória, né, fui fazer economia, então eu sou formado em economia, entrei no mercado financeiro numa seguradora, uma multinacional americana, seguradora chamada MetLife, na área de investimentos, e aí depois eu fui para a Zurich, uma outra seguradora também multinacional, passei por várias áreas técnicas, comercial, então, assim, pude ter bastante experiência, né? No mundo corporativo. Depois fui participar de um projeto, uma startup, né? Que ajudava as pessoas a guardar dinheiro, enfim. E faz 2 anos, mais ou menos, que eu fundei a minha empresa, chama SK Finanças. Legal. Que basicamente, eu ajudo as pessoas, tudo que eu aprendi, né? Durante a minha vida, né? A experiência que eu venho tendo, só que atuando de forma personalizada, de acordo com a história de cada um, com os objetivos de cada um, ajudar meu conhecimento para as pessoas também terem uma melhor relação com o dinheiro, viabilizar seus projetos financeiros, e aí passa por investimentos, como você comentou, passa por orçamento, enfim, tudo que envolve, né, dinheiro, né, finanças pessoais, né, como a gente chama, para ajudar as pessoas com isso. Isso é muito legal, né? Porque tu falou, principalmente aqui no Brasil. Eu digo que o Brasil, né, Diogo, a gente não tem muito ensinamento, principalmente na escola, né, na faculdade. Enfim, se você não seguir, né, um bacharel ali, uma faculdade específica, conhecimento sobre finanças no geral. A gente não aprende isso ao longo da vida, sobre como trabalhar com dinheiro, como se organizar financeiramente, como ter um planejamento adequado, quais tipos de investimento que você pode fazer. Essa cultura financeira, ela é muito escassa no nosso país. Ela é muito escassa porque a gente não tem tanto acesso a isso. Claro, hoje em dia, né, a gente não pode deixar de falar da internet, que tem muitos, né, vídeos autorais, ali tem muitas explicações sobre isso, mas a gente ainda não tem tanto interesse em saber e buscar.
Então, eu sempre tive o interesse de conhecer melhor sobre finança, planejamento, porque a gente sempre coloca ali, né? Acho que todo mundo faz isso, às vezes anota no caderninho o que gastou, o que não gastou, o que tem que pagar. E eu acho que isso, para o brasileiro em geral, é uma questão assim, a gente sempre está buscando uma forma de poupar, ou a gente sempre está buscando uma forma de economizar, ou nunca tem uma reserva, nunca tem, né, uma parte do que a gente recebe para isso. Então, o legal, né, de você trazer à tona esse estudo, trazer para a gente essa experiência, é justamente por isso, gente, para a gente poder colocar, né, no nosso dia a dia como trabalhar com o que você tem. E, às vezes, com o que você tem, você consegue muito mais do que você acha que você pode. Então, isso é bem legal. Justamente por isso eu queria, já que você falou aí que entrou nesse ramo desde cedo com o livro, né, Pai Rico, Pai Pobre, que, nossa, é um best-seller mesmo, né? Eu já li, é muito bom, né? Para quem um dia tem interesse aí em conhecer um pouco dessa história, é bem legal, super indico. Então, essa história que você começou de, né, ter o interesse na literatura e poder seguir esse ramo de finanças, te trouxe essa bagagem, né? E com essa bagagem, o que você leva para os seus clientes e o que a SK Finanças também pode fornecer para todos eles? Legal. É interessante, né, você falar da educação financeira, né? E hoje em dia, como você falou, a gente não aprende na escola isso, né? Ou a gente aprende em casa, né, pelo exemplo, com os pais, ou de forma direta mesmo, os pais ensinando. E que aí quem não teve esse tipo de educação vai aprender empiricamente, talvez na dor, né, de forma... Talvez na dívida. Pois é, com certeza. Então, isso a gente olha para o país, né, olhando um pouco de número, né, 80% das pessoas estão numa situação de endividamento, né? Sério? Hoje em dia mesmo? Esse é o dado. Sério? 2024? 80% dos brasileiros estão em dívida. Entre 70 e 80, Aquele emoji, né? Ai, socorro! Justamente, né? E aí tem uma outra estatística que fala que mais ou menos isso, caraca, mesmo muita gente. mais ou menos 70, 80%, não sabem plenamente quanto ganham e quanto gastam, né? Ou seja, isso seria, vamos dizer assim, as finanças básicas. Então, o caderninho que você falou, a maioria das pessoas não fazem, né? Que é entender quanto ganha, quanto que eu tenho de despesa fixa e quanto eu posso gastar com outras coisas, lazer, essas coisas que nos fazem felizes. Então, para saber a importância que esse tipo de trabalho que a gente desenvolve, né? E aí tem um outro dado também alarmante, né? Que esse aqui é um caso mais crônico, mas assim... 1% apenas dos aposentados estão independentes financeiramente, né? O que significa... Independente ou dependente? Independente. Ou seja, eles construíram um patrimônio que é capaz de subsistir às suas necessidades, né? E o restante ou depende do parente, ou depende de algum tipo de doação, enfim. É complexo. Caraca. Complexo e assim, ó, e preocupante. Preocupante, né? Muito preocupante, tá? Eu nem... olha, quando você falou dos 80%, eu falei, caramba, então, gente, onde a gente, então, olha, vê para, tipo, como é que as pessoas estão sobrevivendo, né? É um assunto muito... Chega a ser polêmico, né? Com certeza, né? E, enfim, a gente passa aí por várias reformas de previdência, esse tipo de coisa são as coisas que tá piorando, vamos dizer assim, em relação ao governo. Então, as pessoas vão ter que construir os próprios patrimônios. Isso é uma realidade, né? Mas aí vem a pergunta, né? Como construir seu próprio patrimônio? Perfeito. Então, se a gente não aprende na escola, né? O governo não vai te ajudar. Não. Né? Não vai mais. Cada vez está ficando mais restritivo. Você vai ter que buscar ajuda, muito provavelmente... Com o consultor financeiro. Perfeitamente. E assim, na verdade, você pode até ter educação financeira
né? Mas eu gosto de pensar que a minha empresa ela é um aliado, ela é um potencializador, né? Tem gente que, de fato, precisa começar pelo básico, então aí falando um pouco dos serviços que a gente faz, Claro. né? A gente vai desde do orçamento, então o tal do caderninho que você falou, mas com ferramentas mais que facilita mais esse processo. Tecnológicas. A tecnologia está para nos ajudar, então a gente, para fazer controle de orçamento, tem lá uma ferramenta que conecta nas suas contas bancárias, né, com a sua autorização, seguro, homologado pelo Banco Central, que traz essas informações de forma sintetizada e você não precisa perder tempo com esse processo de fazer anotações. Sim. Ou a planilha, né, a tal da planilha, que nem todo mundo tem habilidade de mexer com planilha. Então, a gente auxilia nossos clientes, mesmo aquele que não tem habilidade com planilha ou com finanças, tornar esse processo mais simples, né, para que ela consiga. Então, essa é a parte de orçamento. Aí a gente vai do orçamento, a pessoa começa a se organizar, entender um pouco para onde vai o dinheiro dela, né? E aí também coloca aqui uma questão super importante quando a gente fala de finanças, que é a reflexão que você tem que fazer da sua vida, né? O dinheiro, ele é meio para tudo que a gente vai fazer. Ele não traz felicidade, mas ele te dá ferramenta para você ir atrás do que você quer, tá? Então, para tudo que a gente vai fazer, poxa, eu quero ir num restaurante bacana, eu quero que meus filhos estudam na melhor escola, eu quero viajar, eu quero escolher estar no trabalho que eu tô, né? Isso aí. Eu quero escolher morar em Balneário Camboriú ou em São Paulo ou no Nordeste, né? Então, todas essas perguntas, né, que a gente faz, o dinheiro ele é meio para isso. Isso aí. E ele é um recurso escasso. Então, você precisa ter muita clareza de quais são os seus valores, do que é importante de fato. O que você prioriza na sua vida? Do que você prioriza na sua vida. Porque ele é um recurso escasso, você tem que direcioná-lo da melhor forma, alinhado aos seus objetivos. Então, essa reflexão, super importante, né? Eu costumo dizer que ele é até mais importante do que o controle financeiro em si, né? O controle financeiro, ele é importante para saber para onde você está indo, mas se você não tiver clareza dessas coisas, né, quase que filosófico, então, poxa, eu quero ter um carro, né, para me locomover, ou eu quero andar de Uber? Tô dando um exemplo hipotético aqui. Sim. Muitas vezes a gente compra carro porque a gente quer satisfazer o nosso ego, sabe? Ou, eventualmente, para agradar outras pessoas, que às vezes, não do carro especificamente, mas... Às vezes para ajudar, sei lá, um parente, a família, para se locomover, e às vezes você acaba se prejudicando porque às vezes você não tem necessidade de ter o carro. Exatamente. Por exemplo, às vezes o Uber, para você, compensa muito mais. Então, depende muito do perfil. Perfeito, né? Perfeito. E essa reflexão, ela eu acho que é a chave, né, para você ter finanças organizadas, né? Porque uma vez que você entende isso, você vai direcionar esforço para isso. É verdade. Então, se a prioridade é os estudos do meu filho, então você vai ter que fazer conta para direcionar recursos para isso, e se isso é a coisa mais importante, para você vai ter que abrir mão de outras coisas, isso aí. eventualmente. Então, percebe que assim, a gente tem essa parte de controle, a gente tem essa parte de reflexão, que aí a gente é base para a gente fazer um planejamento financeiro. Claro. Né? O que você quer conquistar? Eu tenho o sonho de ir para a Disney, por exemplo, né? Quanto custa ir para a Disney? Bastante. Provavelmente você vai ter que estar abrindo mão de alguma coisa. Sim. E o ponto né, nas finanças, né, a parte do planejamento, ela é tão simples quanto isso. Você fazer um equilíbrio entre o que você quer viver hoje e o que você quer realizar no futuro. Né? E a gente provoca, a gente não o orçamento é sempre da pessoa, né? A pessoa que vai dizer como ela quer lidar com as finanças dela, então tem essa reflexão, e aí depois a gente vai para as ferramentas, né? As soluções financeiras que a gente fala, que são os produtos que a gente está acostumado a olhar no banco, o gerente do banco te oferecendo coisas ali, enfim, financiamento imobiliário para comprar a sua casa, né? Existe o melhor caminho para isso. Então, é o consórcio, é o financiamento, é pagar à vista. Essas decisões importantes, ela impacta em
sei lá, 100 mil, 200 mil, 300 mil, dependendo do momento, do montante que a gente está lidando, de patrimônio lá na frente. Lá na frente, Significa realizar mais projetos, significa... Se você não está realizando projetos, você está comprando liberdade quando você guarda dinheiro. Construindo patrimônio para escolher o que você vai querer no futuro. Perfeito. Né? E essa divisão você consegue fazer, identificar, né? Dependendo do perfil, né, do teu cliente, você consegue direcionar de uma melhor forma. Né? No entanto que, né, conforme você falou, depende das características e do objetivo que o cliente quer, porque às vezes ele não está pensando, por exemplo, em conquistar ou construir patrimônios. Às vezes a ideia dele é só usufruir, que não está errado, mas você dá esse direcionamento. Se lá na frente não prejudicar, né, o teu cliente, beleza, você vai ter lá o teu dinheiro, vai administrar ele da forma adequada para você conseguir, né, aproveitar mais a vida de uma forma leve. Mas Perfeito. isso daí o que você pretende fazer com o dinheiro daqui para frente. Acho que esse é o ponto, né, principal aí, né, do que você faz, do que a SK Finanças faz com cada perfil, né? Perfeito. Isso ele é uma personalizado, né? Então a gente é uma consulta personalizada, né? Leva em consideração os objetivos principais, né? E como que a gente pode atingir esses objetivos da melhor forma possível. Claro, né? Claro. Então tem cliente que quer ser independente financeiramente o quanto antes, né? Então ele, poxa, qual que é a melhor forma de fazer isso, né? Investindo bem o dinheiro dele, guardando o máximo que puder de dinheiro e também vivendo o mínimo que ele considera importante no presente, mas ele dá mais foco, né? No futuro. E tem cliente que quer ter o máximo de, vamos dizer assim, experiências e mais viagens, por exemplo. Então, tem estratégias de cartão de crédito, de milhas. É isso que eu ia falar. Tem formas de você poder, às vezes, trocar o seu dinheiro por pontos e você consegue inverter isso em viagens, às vezes até hotéis, até né, viagens aéreas você consegue, né, substituir dependendo das pontuações que você faz. Então, tem diversas maneiras que você consegue ter esses benefícios, né? Perfeito. Então, nunca não é uma coisa específica, né? Não é uma coisa engessada. Então, cada um chega com uma demanda. Perfeito. Poxa, eu quero me organizar melhor. Então, pessoas que estão em situação de endividamento, né? O objetivo daquela pessoa é sair do endividamento. E vai ser uma vitória quando acontecer. É isso que eu queria perguntar sobre a questão do endividamento, sabe, Diogo? Assim, ó, eu acho que para muita gente, eu converso assim, vejo que, como você falou sobre a questão de 80%, a média, viu, gente? De 70% a 80% das pessoas estão endividadas. Você como, né, consultor financeiro, você vê que a prioridade é o cliente, a pessoa resolver a dívida para depois construir, ou às vezes a pessoa construindo primeiro ela consegue resolver a dívida? Porque às vezes as pessoas pensam, vou deixar, exemplo, né? Vou deixar minhas dívidas de cartão para trás, vou deixar aquele financiamento que eu fiz para trás, depois eu resolvo isso, mas eu vou construir aqui, quem sabe com o lucro que eu consegui aqui, eu consigo resolver o passado. Muita gente fica confusa nessa questão. Perfeito. Né? E vai protelando ali o passado. Não, com certeza. Existem diversas estratégias, né? Então, depende do caso, depende que tipo de dívida, depende que situação está essa dívida, né? Então, eu vou dar um exemplo. Uma dívida que tem um imóvel em garantia, ela precisa ser resolvida o quanto antes. Porque se você não pagar... O banco tira. Se for financiamento de banco, o banco tira. Exatamente. Exatamente. Então, essa dívida é uma dívida urgente, precisa ser resolvida. Aliás, você não tem outra saída, não tem outra verdade. saída. Exatamente. Uma dívida de cartão de crédito, ela vai te gerar uma situação de negativação do nome. Restrição, né? Isso. Na restrição do nome, que talvez ela não é tão urgente, né? E pode ser que uma estratégia pode ser usada do tipo fazer um caixa
para negociar em uma igualdade, uma situação melhor com o banco. É isso que eu falo, uma quitação, às vezes, numa vista que você consegue resolver. Perfeito. Né? E aí, às vezes, você esperar um pouco mais para você conseguir ter esse valor em espécie para poder, né, resolver esse problema. Perfeito. Né? Então, isso depende de cada caso, é um caso, né? Isso a gente está falando da estratégia de como resolver o endividamento. Só isso que, aí. Eu sei que é muito abrangente esse assunto, né? Mas é porque é um assunto que eu acho que todo mundo, né? A maioria das pessoas ficam assim... Nossa, estou endividado, e aí o que eu vou fazer? Né, às vezes a pessoa fica em cima do muro e não consegue nem para a direita nem para a esquerda, porque não sabe como resolver essa situação. Porque se a pessoa está endividada, ela não consegue ter um crédito. Sim. Nem um cartão. Aí a pessoa tem o dinheiro, porque né, trabalha, enfim, mas ela vive numa vista. Mas, por outro lado, é complexo. Por outro lado, dizem, né, você pode me afirmar isso, que é muito melhor você fazer igual pro japonês e pagando tudo à vista do que você ficar parcelando. Porque parcelando é como se fosse uma mentira parcelada. O cartão vai ali, né, vai abatendo ali as parcelas, você vai acumulando mais dívidas, né, para frente. Quando você vê, você já está com uma bola de neve. Então, é complexo. É complexo. E isso é legal porque, assim, não existe o lance do parcelar no cartão de crédito ou pagar à vista é uma coisa... muitas vezes pessoal, tá? Tem gente que lida bem com parcelar no cartão de crédito. Porque não é ruim parcelar no cartão de crédito sem juros, né? No final você está trabalhando o dinheiro, né? Em vez de você dar tudo, você investe o dinheiro e o restante você parcela. Então você recebe juros de um lado e do outro você tem uma tranquilidade melhor para pagar um bem de um valor alto. Porém, se isso significar que você vai se enrolar financeiramente, aí pode ser um problema. Então, eu tenho clientes que ele se conhece. Ele fala assim, eu só funciono no débito e à vista. E ok. Que bom que ele se conhece, ele sabe que essa é uma forma que ele encontrou de se manter dentro do padrão dele, né? Padrão financeiro dele, porque ele sabe que se ele pegar um cartão, ele vai sair creditando tudo. Perfeito. Parcelando tudo, e quando vê a parcela total da fatura do mês, já passou, às vezes até do valor que ele recebe. Exatamente. Aí vem aquele negócio, né, que todo mundo conhece. Vem o banco, né, que eu falo que é o maior, tadinho dos bancos, né? Pelo menos é o maior inimigo do homem, porque eles colocam ali fatura mínima. Às vezes o valor da fatura atual é 5 mil, bota fatura mínima ali, 50, 60 reais. Quanto vai? Vou pagar os 50. Cara, só tá pagando juros, não é? Perfeito. Esse é o pior. Gente. Esse eu afirmo com tranquilidade. Eu também, porque eu já passei por isso. É a pior. Nunca pague o mínimo do seu cartão. Perfeito. Nunca. É a fatura atual do mês. É enxugar gelo. Não, tu não tá pagando nada. Mas um ponto que você falou, né? As pessoas, né, que estão numa situação dessa, né? Eu acho que uma forma é buscar ajuda, tá? É isso mesmo. Empresas como a minha, né? Que o nome oficial é planejamento financeiro, mas assim, de forma descomplicada, né? É ajudar as pessoas com as finanças pessoais, as finanças dela. Bom, ter uma melhor relação com o dinheiro, seja investir o dinheiro, construir patrimônio, seja sair do endividamento, seja ter essa reflexão do que você quer fazer da sua vida e qual o melhor caminho para comprar um apartamento, fazer a viagem dos sonhos, esse tipo de coisa. Essa liberdade financeira, né? Perfeito, é isso que a gente faz. Mas as pessoas têm dificuldade de falar de dinheiro. É um tabu. O brasileiro tem esse tabu, né? Quanto eu ganho, quanto o outro ganha, né? E quanto lá fora é um pouco mais... isso não é tão tabu. Um pouco mais leve, né? Um pouco mais leve. As pessoas sabem, as pessoas... Assim, tem problemas também, né? O mundo inteiro. Mas qual é o fato, né? Aqui no Brasil, cada vez mais você vai ouvir falar sobre isso, né? Sobre empresas que trabalham com planejamento financeiro, consultoria financeira pessoal, enfim, vão ter vários nomes. Como a gente não sabia o que era o personal trainer há um tempo atrás, né? Hoje é comum, personal trainer, pô, já sei o que faz, né? Entre outras profissões que estão surgindo, consultora de estilo, então são profissões novas
que estão surgindo que vai ser comum. Quando a gente olha lá nos Estados Unidos, 50% das famílias contam com um planejador financeiro. Olha que legal. Ou um consultor financeiro, como você quiser chamar, para ajudar elas nas finanças dela. Com os investimentos, né? A pessoa vai comprar um imóvel, ela contrata alguém para auxiliar, porque é uma decisão grande, né? Enquanto aqui a gente vai lá e vai fazendo a modo vontade. E pode ser que dê tudo certo, né? A pessoa às vezes está inserida, está acostumada, já aprendeu sobre isso. Pode ser que não, né? No final as pessoas vão se virando, como a gente fala. Verdade. Né? E existe sempre a melhor forma de fazer isso, né? Igual eu sempre gosto de brincar, né? Aquela coisa de você trocar uma torneira da sua casa, né? Você fala assim, poxa, eu não vou pagar de repente alguém para trocar, vou resolver eu fazer, né? Você vai conseguir? Talvez você consiga, talvez você gere ali fique um problema boca, maior, pingando, né? Mas você vai gastar lá, sei lá, um dia inteiro para fazer isso, vai parar muitas vezes o seu serviço ou aquilo onde você é mais valioso para você mesmo, né? Então, você, jornalista, né, que faz a apresentação, onde você gera mais valor, né? Produzindo conteúdo, claro. Esse tipo de coisa. Não, eventualmente, parando para... trocar um sifão. Ou parando para estudar investimentos, ou parando para... Sim. Então, é muito mais inteligente você terceirizar. E aí eu falo também de médicos, psicólogos, todas as profissões. A gente terceirizar essa parte onde a gente não domina, né? Ela vai te poupar tempo, muito mais do que... primeiro que você vai fazer melhor, a pessoa vai fazer melhor, ela só faz isso. Outra que você vai poupar o seu tempo, que é mais valioso em outras coisas. É verdade. Aqui tem uma perguntinha bem legal, o Diogo, sobre a questão de métodos e métricas que você pode avaliar no progresso da organização, eu coloquei aqui a administração, né, dos recursos para os seus clientes. Então, como é que você consegue, né, mensurar isso daí? Legal. Na verdade, as metas, né, elas são sempre definidas em conjunto e os indicadores de sucesso é o cliente que vai dizer, né? Sempre nas primeiras conversas, né, porque funciona como, trazendo um pouco para a prática, né, funciona como um atendimento de um médico, por exemplo, né, que escuta, né, faz a tal da anamnese lá, então qual que é o problema que você está sentindo, onde é que tá doendo mais, né? E a gente vai tratando ali o que está mais evidente, né? A dor maior, vamos dizer assim, da pessoa. Então, aí nas conversas, né? Nas primeiras conversas, a gente vai definindo esses indicadores de sucesso. Então, poxa, eu quero sair das dívidas. Esse é o meu objetivo principal. Eu quero ter uma clareza melhor para onde está indo o meu dinheiro. Eu quero comprar um apartamento. Uma coisa muito mais direta. Então, comprar o apartamento vai ser o nosso objetivo principal. Como a gente vai fazer isso? Então, a gente precisa olhar para o orçamento, ver onde é que dá para cortar a gordura. Né? Brinco que na primeira reunião, normalmente, os clientes pagam a consultoria, assim, tranquilamente. Porque muita coisa ele não está enxergando. Exatamente. Não parou para olhar, né? E a gente com... olho clean. Exatamente. De conectar as contas, de olhar, a gente já consegue... Já aponta, né? Já aponta a dor ali, imediatamente. Aponta a dor, aponta os caminhos e a gente vai fazendo esse processo que não é de um dia para o outro. Tem todo um processo de educação financeira, toda uma técnica, né? Que você aplica, né? Para você ali construir um pilar, uma pirâmide ali, né, de uma forma figurada, para o seu cliente poder entender o ponto dele, a dor dele e você trazer a solução, né? Perfeito. Porque é isso que é o importante, né, gente? A gente ter essa... eu falo assim... a gente acha, eu falo por mim mesmo, a gente acha que a gente consegue resolver, né? A gente tem vários caminhos. Às vezes a gente, né, na conversa, eu e o Diogo fala, Diogo, mas eu tenho isso, como é que a gente consegue resolver aquilo? A gente tem quantos caminhos para a gente poder seguir de uma melhor forma que não vai prejudicar, não vai pesar, né, no bolso, no planejamento financeiro. Então, esse recurso, ele é importante. E Perfeito. esse recurso você traz para cada um de uma forma personalizada. Né? Perfeito. Por isso que tem, né, essa questão de avaliação, da métrica e do processo, né, que você vai
conduzir com a tua experiência, com a tua expertise ali, né? De trazer, né, de uma forma técnica e operacional aquilo para resolver, né, e sanar a dor desse cliente, né? Perfeito, é por aí. E antes das finanças tem o ser humano, né? Eu acho que esse também lidar com o ser humano não é fácil, gente. Pois é, com todas as nossas crenças, todas as nossas vivências, né? E nossas vontades, que às vezes não é o correto de se fazer ali, principalmente nas finanças. Exato, e as finanças acabam sendo consequência, né? Por isso, a gente, hoje em dia, né? O que prevalece, né? Hoje, falando no mundo, em termos de academia, de estudos mesmo sendo feito, é a psicologia financeira, né? Que é um aprofundamento de como é que o ser humano toma as decisões financeiras, né? E como é que você faz para fazer essas mudanças de comportamento, então, em cada estágio que a pessoa está, né? Com as crenças que ela carrega mesmo, né? Então, para dar um exemplo, tal de dinheiro é sujo, né? A pessoa escuta isso na infância e quando se torna adulto, ela tem dificuldade de usufruir, vamos dizer assim, e inconscientemente ela se livra do dinheiro de forma meio que até involuntária. Involuntária. E aí passa por um processo de entender que é isso, vamos dizer assim, que está no subconsciente e de que não é bem assim, né? É isso que pode ser transformacional para ela mudar o comportamento e ir para outros lugares. Os objetivos também são importantes, que é ele que vai ser engajador, porque, sendo bem sincero, não é uma água quentinha. Quem é que gosta de ter que economizar dinheiro, né? Otimizar aqui ou ali? Por mais que às vezes não vai doer, né? Em muitos casos não vai doer. Às vezes é uma tarifa bancária que a pessoa está pagando à toa. Às vezes é um streaming que ela está pagando à toa. Esses são fáceis de cortar. O negócio é o que atinge mais ali as tuas vontades mesmo, né? Eu quero ir no restaurante, né, 2 a 3 vezes por semana porque eu gosto de comer fora. Mas se você tem um objetivo maior, um problema para sanar, às vezes você vai ter que cortar isso daí. Exemplo, tá, gente? É muito pessoal, né, de cada um. Sim, é um exemplo. Né? E até, mas vai doer. Até entender se... o que é mais importante? É o restaurante todo dia ou é o apartamento que você quer? Então, você quer realmente o apartamento? Não, talvez eu prefira ir para um outro caminho, né? De diminuir um pouquinho aqui que não doa, né? Demorar um pouco mais para atingir esse objetivo ou ir para o outro caminho, cortar outras coisas que vão doer menos. Então, também essa reflexão do orçamento, ela é muito pessoal, né? Eu brinco, eu dou exemplo da minha mãe, né? Minha mãe tem um orçamento 80% viagem e o resto. E 20% o resto. Pô, 20% ela pensa assim, se der os 20% eu até pago, mas se não der também tá tudo certo. Nossa, mas assim, ela economiza assim, coisas tipo, muito econômica em roupas, entendeu? Comida, coisas desse tipo. Exemplo, sei lá, né? Não é que ela anda mal vestida, não, mas ela economiza mesmo, ela dá muito valor pro dinheiro dela para viabilizar as viagens dela. Então ela pensa muito antes de comprar alguma coisa. Alguma coisa. Porque ela prefere comprar uma passagem ou prefere pagar um pacote de viagem do que, né, consumir ali uma roupa, um cosmético que seja. Exatamente. E tá tudo bem você também gostar mais de, por exemplo, comprar uma bolsa, comprar uma roupa e tudo mais, desde que você tenha clareza que isso é mais importante que também as outras coisas. Né? Tudo você vai se endividar, ou você não vai construir a sua liberdade no futuro, quando você tiver um pouco mais velho, e vai ser obrigatório. Então, você vai cair nos 99% da estatística que eu falei da independência financeira. Que tu disse que 99% não tem independência financeira, não? Tá mais ou menos essa é a média? Jesus, tá numa situação de... Como é que faz para nós inverter isso daí, gente? Pelo amor de Deus, Senhor! Isso é mundial ou é Brasil? Não, Brasil. Brasil. Caramba. Então... os brasileiros, a gente tá feio no negócio, no cenário, hein? Tá feio. Porque, enfim, a gente... Aí tem questões sociais, isso questões que eu ia falar, de...
Aí é outros tópicos, outros assuntos realmente é difícil a gente conseguir construir esse pilar financeiro saudável para a população. Perfeito. Passa Né? por muita educação financeira. Muita educação, muito processo. Sim. Né, Diogo? Agora sim, ó, deixa eu te perguntar. Aqui tem uma pergunta bem legal também, que é assim, ó, como que a gente consegue ter as principais habilidades assim de um consultor financeiro, a habilidade de você poder resolver, sanar essa dor. Tu tem alguma estratégia específica para isso? Tá. Basicamente assim, né? A gente, obviamente que você precisa ter um conhecimento técnico que a gente fala, né? Então, poxa, gostar de finanças, né? De um geral, ter conhecimento sobre investimento, ou pelo menos aonde você está se especializando, né? Porque também é amplo. A gente tem pessoas como eu que são especialistas, assim, em pessoas em ultra endividamento, né? Ela conhece todas as técnicas, desde negociação com o banco, tem pessoas que são especialistas em aposentadoria ou em sucessão patrimonial, né? Que aí tem questões de tipo, como que você transfere seu patrimônio, que também é importante, né? Como é que você transfere o patrimônio, como é que você deixa as pessoas que ficam aqui sem problemas, né? Você já deve ter ouvido falar da família que não consegue fazer o inventário já. porque não tem a liquidez. E aí, às vezes, fica esse inventário durante anos aí, a família não resolve nunca. E o patrimônio vai se perdendo, né? Em despesa e tudo mais. Então, tem várias especialidades, né? Então, ter esse tipo de conhecimento na área que você escolher atuar é importante. Mas que todos eles precisam ter, né? É gostar de pessoas ou conhecer do ser humano, né? Porque no final das contas é o que eu estava falando. A gente está lidando com o ser humano. E aí não existe muita coisa que na teoria parece certo, né? Sem conhecer a história da pessoa, né? Qual é a vivência, o porquê que ela considera aquilo importante, não funciona, entendeu? Não funciona. Então é muita escuta, é muita entender, né, genuinamente perfil comportamental. Então tem gente que é ultra analítico, né? Que vai lidar melhor com planilha. Você pode falar assim, ó, se controla aqui na unha. E vai rapidinho ali. E a pessoa vai se virar bem. Aí vai ter gente que... Tipo comunicador, tipo eu que não gosto muito da burocracia, então já deixo para alguém que saiba fazer, porque eu não tenho muita paciência. Perfeito. Né? Você tem mais habilidade de comunicação, né? A gente chama de... não sei se é o caso, mas intuitivo, né? A pessoa que é mais sonhadora. Isso aí. Que ela consegue conduzir, vamos dizer assim, dentro da família as viabilizações. Ela consegue visualizar mais o futuro. Pô, eu quero isso, eu quero aquilo, enquanto o analista está pensando muito no concreto ali. E tem que ter um equilíbrio, né? Então, você tem que respeitar esse perfil da pessoa. Isso aí. Né? Para você conseguir conduzir, conseguir... que ela tenha sucesso financeiramente. Então, assim, para a gente finalizar, Diogo, fala um pouquinho mais do que a SK, então, pode fazer, né, para poder agregar isso na vida, né, de cada pessoa que tem essa consciência de que precisa realmente ter alguém, não digo só consciência, digo que você precisa realmente ter alguém, se você não é da área, né? O que a SK pode solucionar, o que a SK tem, qual é a especialidade da SK Finanças, né, para atuar em cima de cada cliente, de cada pessoa, e o que você pode oferecer, né, desses serviços todos, né, para a gente, né, para o pessoal conhecer a tua forma de trabalhar e o que a SK pode fornecer nesse sentido também. Legal. Bom, minha trajetória inteira foi trabalhando com investimentos, né, muito com um produto que eu sou super entusiasta, que é previdência privada. Eu considero a solução para 90% das pessoas, né, em termos de construção de patrimônio e nesse tipo de coisa. Então, parte de investimentos é onde a gente, de construir, né, de começar ali, colocar o primeiro tijolo e pensar lá na frente. É isso que a gente mais foca do ponto de vista de cliente. A gente também trabalha com clientes numa situação de endividamento, então começar ali
a trabalhar. E aí, dependendo do caso, a gente tem parcerias que a gente traz para a mesa, dependendo do caso, né? Parcerias de crédito, enfim. Bancos, negociações. O nosso foco é pessoa física, né? Então, desde a pessoa que está numa situação de endividamento até aquela que vai começar a construir. E a gente tem um segundo serviço também, que aí é um pouco diferente de planejamento, que é a consultoria de investimentos. Legal. Que pode parecer a mesma coisa, mas aí é tipo investir, né? Tipo assim, eu tenho dinheiro para investir, o que eu faço? Isso. Né? Para quem já está, eu digo, um pouco mais estável, né? Nesse sentido. Meio que já consegue guardar dinheiro, já está ali numa situação mais de estabilidade de patrimônio, construindo mesmo, né? E aí, como é que a gente rentabiliza esse dinheiro da melhor forma, né? Então, a gente tem esses dois serviços. A gente também, enfim, trabalha com seguro de vida, né? Que é proteção financeira, que é bem importante. Mas o core o ponto principal é a questão da previdência, porque você fala que é um pilar muito, muito importante para quem quer construir algo sólido no futuro. E também a questão aí da previdência e do endividamento, que também você sana ali a base, né? Ali o que a gente normalmente não faz, né? Essa parte sucessória, por exemplo, basicamente, né? Mas desde a pessoa que está numa situação de endividamento até aquela que está começando a construir e quem já tem patrimônio e precisa rentabilizá-lo da melhor forma. Muito legal. Para falar aí dos três. Completo, né? Completo. Pacote completo, viu, gente? Então, é muito bom a gente, né, salientar, né, eu digo, não só essas dúvidas, mas esse pensamento de que pare um pouco para pensar, né, no que você quer construir no futuro e no que você quer resolver do passado. Eu acho que isso é bem importante, a gente que está, né, aí finalizando o mês, finalizando o ano 2024, eu digo que sempre novembro e dezembro são meses que a gente para muito para refletir no que a gente fez no passado, no que a gente quer construir para o futuro. E por isso que hoje o Diogo veio aqui para poder aqui, né, no nosso bate-papo falar um pouco da SK Finanças, falar um pouco da história dele, trazer para a gente, né, um pensamento, uma vontade e um alerta de que do que a gente, eu falo de modo geral, precisa refletir e ver o que você quer da sua vida, mas em contrapartida você traz a solução de que você pode, mesmo com pouco, você consegue administrar de uma melhor forma para você seguir com um objetivo maior num futuro próximo. Então, acredito que esse é o nosso, né, ponto-chave principal, cereja do bolo. Né, Diogo? Quer finalizar com alguma informação legal para a gente aqui, para quem está assistindo a gente? Pode deixar o recado, recado. Legal. Não, assim, eu acho que, primeiro, né, as pessoas, sempre o primeiro passo é buscar ajuda, assim, né? Entender que existem, né, é uma profissão, vamos dizer assim, nova no Brasil, né? Que vai crescer muito, porque as pessoas precisam de ajuda. Existe o melhor caminho para fazer finanças, né? Investimentos, comprar uma casa. Então, buscar um profissional para te auxiliar nesse processo, ele sai barato e meio que o investimento você paga ele tranquilamente e constrói patrimônio de uma melhor melhor maneira, né? De uma forma que fique saudável, que fica leve para sua vida. É a história de você não contratar um advogado para fazer um contrato, né? Um pouco eu estava falando ou você vai construir na sua casa e não tem engenheiro, faz sentido, né? Não faz sentido. Então, é um pouco nessa linha. É verdade, gente. Ó, vou deixar aqui, tá? O Instagram da SK Finanças, vou deixar aqui o contato do Diogo Sardinha para vocês, né, poderem falar com ele diretamente, né, Diogo? A gente tem aqui as informações e também trocar uma ideia, quem sabe dúvida também você atende ali online, né? Faz aí o atendimento online para todos vocês. E fica a dica, gente. Quer resolver o seu passado, quer construir o seu futuro? Pense no investidor financeiro, pense em Diogo Sardinha. Ó, agora foi uma marqueteira digna, hein, gente? Muito obrigada
né, sempre cada um de vocês estarem com a gente toda quarta-feira às 20 horas. Eu vejo vocês na próxima semana. Um beijo, fiquem com Deus e pensem sempre no melhor para cada um de vocês. Até mais. Tchau, tchau.